Neste vídeo eu vou explicar para vocês como começar a estudar português do zero para concurso. Do zero, certo, galera? Beleza? O meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos de língua portuguesa e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concursos. Se inscreve aí. Inscreva-se no canal. Negócio seguinte, galera. Hoje tem aqui, ó, o Ramon. Fala, galera, beleza? Ramon, é o seguinte, você vai fazer o papel de um cara que vai começar a estudar em português agora, do zero, falou? Não é papel, né? Porque eu não estudo pra português do zero. Eu não sou português pra concurso, né? Então, sou eu mesmo. Então você vai estudar, vai começar agora, né? Isso. Então tá bom. Eu estudei pra português na escola. Na escola eu estudei, mas pra concurso... Então é o seguinte, Ramon, você Faz vai 15 começar anos agora. que eu não vejo. Então ele não vai fazer papel de nada, ele realmente não estudou português para concurso. É verdade. Mesma coisa, então você não vai fazer papel de nada. Inclusive, eu nem vi o material, não sei nada que você vai falar aí, né? Galera, não tem nada ensaiado, hein? Falou? Tem nada ensaiado na parada, hein? Então vamos lá, galera. Ramon, vamos lá. Então você vai começar a estudar português agora. Sim. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer para mim? Ô Álvaro, a primeira coisa que vem na cabeça é por onde começar. Qual o primeiro assunto, a primeira matéria que eu vou estudar? Pois é, então vamos lá. Então é o seguinte, Ramon. Nós vamos começar por morfologia. Morfologia é a classe de palavras. Sim. Classe de palavras, certo, galera? Então eu tenho que ter uma base boa nas classes de palavras. Morfologia. Vou dar um exemplo. Você vai começar sempre de verbos. Verbos? Verbos, tempos e modos verbais. Mas Vou até riscar aqui para você. Ó, pessoal de casa também, tá? Ó, você vai começar pelos verbos. Mas por que verbos? Porque eu conheço um pouquinho de concurso e eu vejo que sempre o pessoal começa por fonologia, ditongo, aqueles negócios, formação de palavras. Por que verbos? Pois é. Isso aí pode ser separado. Aí que tá, ó. Fonética, fonologia, ó. Isso aqui vai ser separado. Não precisa ser a primeira coisa. Por que verbos é a primeira? Porque é a partir de verbos que você vai ter depois concordância verbal. Para você saber concordância verbal, você tem que saber o que é um verbo. Regência verbal, concordância verbal. Depois você vai ver na parte de sintaxe se o verbo é transitivo direto, indireto, se é um verbo intransitivo. Eu tenho que saber o que é verbo primeiro. Mas isso não é muito profundo, Álvaro, para quem está começando assim? Então, por isso, vamos lá. Primeira coisa, o cara vai começar a estudar, você vai começar a estudar? Sim. Se você não ficar bom em verbo, você vai ter problema depois para as outras matérias. Então dane-se, fonologia, ditongos aqui. Isso aí é depois. Perfumaria. Isso aqui, ó, fonético, circulei aqui para depois, A gente tem que começar a estudar verbo, cara. Para ver se é pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, quando o verbo está no futuro, quando o verbo é defectivo, quando eu tenho que saber verbo, cara, porque a partir de verbo, na verdade todas as questões incluem verbos, todas elas. Entendi. Certo? Então o pessoal de casa que vai começar agora, eu vou começar com morfologia. Por que, Álvaro? Porque morfologia é a classe de palavras, falou, galera? Então, ó, primeira classe de palavras, verbo. Ô Álvaro, e depois de verbos, essa parte toda que você falou que destrava tudo, qual que é a próxima coisa depois de verbos? Já que a gente tá falando de morfologia, e tem que estar bem claro isso, morfologia é classe de palavras, certo? Sim. Depois de verbo, eu vou para conjunção, cara. Ó, pessoal de casa, ó, depois de verbo, ó, conjunções. Eu fiquei bom em verbo, agora eu vou em conjunções. Por quê, Álvaro? Sabe por quê, Ramon? Porque para eu saber o que é uma oração subordinada, adverbial, causal, uma oração coordenada, sindética, não sei das quantas, se eu não souber conjunção, eu vou ter problema mais para frente. E é isso que cai no concurso, né? Não, isso cai, mas cai com força. Entendi. Então eu já falo para você. Álvaro, você me dá... se você me perguntar, né? Vai, duas coisas que caem na prova. Eu caio matando, cara. Verbo e conjunção. Entendi. Conjunção. Então certo? tem que começar por isso. Então eu vou para verbo, depois eu vou para conjunções. Entendi. Aí você vai entender depois que as conjunções vão te ajudar a saber se é oração subordinada ou oração coordenada. Certo? Entendi. Depois, Ramon, você vai para os advérbios. Advérbios
Advérbios é aquele negócio de tempo, lugar e tal. Exatamente. Eu tenho que saber se é um advérbio de tempo, se é um advérbio de lugar, se é um advérbio de modo. Por que advérbio, Ramon? Porque depois, lá para frente, eu vou ter que saber pontuação, vírgula. Sim. Então, tem uma vírgula que é chamada para você separar, para você isolar um tal de adjunto adverbial. Mas adjunto adverbial o que, Álvaro? Se eu não souber o que é advérbio, eu não vou saber que é um adjunto adverbial, cara. Eu acho que eu tô entendendo. Você tem que entender as classes de palavras, porque só com elas você consegue desenrolar todo o resto, né? É isso que eu falo para todo mundo. Todas as outras análises lá, né? Isso. Não adianta o cara ir direto já lá, eu vou para análise sintática, Álvaro. Vou pontuação, vírgula, porque não sabe o que é uma oração. Não adianta. Se ele não sabe verbo, se ele não sabe... Se ele não souber verbo. Entendi. Se ele não souber verbo, ele também não sabe nem pontuar, viu? Entendi. Então até por isso que por exemplo, eu colocar uma vírgula, eu sempre vi você falando, tipo, tem que separar uma oração, um advérbio, um complemento nominal de adverbial e tal. Se eu não souber o que é um advérbio, o que é uma conjunção, o que eu souber verbo, eu não consigo chegar ali. Se eu for para lá direto, não vai dar certo. É isso. É isso. Entendi. Igual, eu vou chegar em vírgula. A hora que falar vírgula, eu falo assim, ó, não se separa sujeito de verbo. Peraí, se o cara não sabe o que é verbo, o que adianta? Entendi. Né? Entendi. Então vamos na ordem. Pessoal de casa, verbo, primeira coisa, cara. Você vai ver que dá origem para as outras coisas. Conjunções. Sim. E a próxima classe de palavra, advérbios. Entendi. Certo? Depois, Amon, nós vamos para as preposições, cara. Preposições? Preposição. Você sabe o que é uma preposição, Amon? Tá ligado? Você lembra? Aquele para... Para é uma preposição, isso. O entretanto... Não, entretanto é conjunção, tá vendo? Entretanto, o que? Não, o que depende. Aí, tá vendo? O que é um pronome. Pode ser conjunção também. Entendi. Tá vendo? É isso, galera. Tá vendo? A palavra que. Tá vendo? A palavra que. A palavra que, se eu souber o que é conjunção, eu sei o que é a palavra que. Entendi. Certo? E o que pode ser conjunção ou não. Então, por isso que eu começo aqui. E essas preposições, vamos falar de preposição. Preposições. Porque preposição é o seguinte, Ramon. Não adianta só saber de, em, com, preposição. Você tem que saber para que serve uma preposição. Porque a preposição é o seguinte, quando você for falar de regência verbal e regência nominal, o que é regência? É o verbo, regência verbal, é um verbo... Que tem que conjugar com uma preposição. Não, regência é isso. Ó. Regência verbal é um verbo que pede uma preposição. Entendi. Então, peraí, se eu não souber o que é verbo e eu não souber o que é preposição, eu nunca vou fazer regência, cara. Entendi. Porque a regência verbal é o verbo que vai pedir uma preposição. Tipo, cheguei em ou cheguei a algum lugar. Exato. Verbo chegar. Entendi. Verbo chegar. Quem chega a algum lugar. Você não chega em algum lugar, né? Mas esse a não é artigo? Não, esse a é preposição. Por isso que eu tenho que saber o que é preposição, galera. Certo? Classe de palavras. Morfologia é isso, tá? Classe de palavras. Aí depois eu vou pro substantivo, cara. Substantivo, galera. No que eu for falar de substantivo, automaticamente, logo depois de substantivo, eu vou ter que saber o que é um adjetivo. Substantivo e adjetivo, Ramon. Substantivo e adjetivo. Por que substantivo e adjetivo? Substantivo é o nome das coisas e adjetivo é a qualidade das coisas. Isso, exatamente. E eu tenho que saber o substantivo bem claramente, porque substantivo vai ser núcleo de sujeito. Entendi. Aí você fala, mas núcleo de sujeito? Peraí, o que é sujeito? Sujeito é na parte da sintaxe. Então, peraí, se eu não souber o que é um substantivo, eu vou ter problemas em saber depois o que é núcleo de sujeito. Entendi. Se eu não souber o que é um substantivo, e um adjetivo também, o adjetivo, vai vendo agora. O substantivo é núcleo de sujeito. Um substantivo tem um tal de complemento nominal. Vixe, Maria. Complemento nominal. E aí você já pega, peraí, complemento nominal, é na parte da sintaxe. Álvaro, o que é complemento nominal? Vai ter um substantivo abstrato e vai ter uma preposição, tá vendo? Aí você já liga o substantivo com a preposição. Então eu tenho que saber o que é o substantivo, mas antes eu tenho que saber o que é a preposição. Entendi. E sem substantivo, adjetivo. Entendi. Adjetivo é, como você falou, né? É a característica do nome, né? Sim. Característica do nome. Ô, Álvaro, e morfologia agora acabou? Ou tem mais coisa que eu preciso saber? Não, tá. Morfologia é a classe de palavras, certo? Sim. Aí você viu lá, tá. Agora o que eu faço? Pronome. Putz, pronome, Ramon.
Pronome, Ramon. Eu, tu, ele. Pronome, pronome pessoal, tá? Então tem que saber pronome também, cara. Porque pronome também pode ser sujeito, pode ser objeto. Então pronome também é importante. Então, ó, depois de adjetivo eu vou para pronome. Então, para ir mais rápido, Ramon, eu tenho que saber classe por classe. Classe por classe, classe por classe. Tem que dominar isso aí. E outra coisa, eu tenho que saber pronome para depois saber o que é colocação pronominal. Colocação pronominal, Ramon, Porra, eu não sei o que é isso. já é aquela parte de próclise, ênclise, mesóclise, certo? Ah, Já ouviu falar nisso? é o enviar-lhe-ei. Enviar-lhe os documentos. Sim. Ah, se eu não souber o que é pronome, cara, né? Entendi. E se eu não souber o que é verbo, tá vendo? Então o verbo vem puxando. O verbo é sempre a mãe de todo mundo. O verbo é o cara. O verbo é o cara. O verbo é o cara. Entendi. Aí tem lá ênclise, próclise, mesóclise, que colocação pronominal já é parte de sintaxe. Mas tudo bem, eu tenho que saber o que é pronome. Sim. E aí, Ramon, para ir mais rápido, né? Aí depois eu vou para artiguinho, artigos. Depois eu vou para numerais e interjeições. Tá, acabou. Esse final é perfumaria. É perfumaria. Artigo, numeral, interjeição é perfumaria. É perfumaria, mas é lógico, é sempre bom, né? Sim. O cara estudar também. Cai muito concurso aí, Álvaro, ou menos? Não, em artigo não. É que o artigo ele acompanha um substantivo. Sim. Então, assim, se eu não souber o que é um substantivo, não vai entender, a pessoa não vai entender o que é um tal de artigo. Entendi. Ah, mas artigo é o a, os, as, Álvaro. Não, artigo acompanha substantivo. Ele só serve para isso, Entendi. certo? Entendi. Isso é morfologia. Esse é o carro-chefe. É. Quero começar agora. Quero começar a apertar um pouco de questão. Você vai nessa ordem, Ramon. Entendi. Certo? Você vai nessa ordem. Porque agora nós vamos para sintaxe. Mas antes disso, Ah, vamos fazer uma questão. vamos, cara. Vamos lá? Ô, Álvaro, mas por que a gente vai fazer já questões? Porque eu achava que você tinha que estudar toda a matéria primeiro para depois fazer questões. Porque na minha cabeça, pô, você tem que entender tudo para depois começar a acertar a questão. É isso que a galera acha. Ah. É isso que a galera acha e toma na cabeça, né, cara? Não, eu defendo, Ramon, que é o seguinte. Você vai estudar português. Você estuda só um pouquinho da teoria e já vai tentar resolver as questões, cara. Por quê? Porque é por intermédio das questões que você vai saber se você entendeu a matéria ou não. Ah, entendi. E se eu pegar para estudar um conteúdo muito grande, eu não vou nem lembrar do começo. Nem vai lembrar. Nem vai lembrar. Entendi. Ah, você fica 3 horas estudando uma matéria. A hora que você vai fazer a questão, você nem lembra. A questão serve para fixar o conteúdo na cabeça? A questão serve para isso, cara. A questão serve para que isso. loucura, cara. É, a questão tem que ser na questão. É na questão que você vai saber se você entendeu a matéria ou não. Se você memorizou ali a Se você parada. memorizou ou não. Porque na hora de você ouvir o professor, você entende tudo. Eu ponho lá as frases para você. Ah, mas você vai fazer questão depois e daí, cara? Sim, entendi. É a questão que vai fazer você entender ou não. Então bora pra questão, vai, Álvaro. Vamos fazer uma questãozinha aqui? Vai. Questãozinha de classe de palavras. Sim. Tá? Questãozinha de classe de palavras. Vem cá. Vamos lá. Vou colocar aqui. Essa questão é Fundatec, vai vendo. Assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, a classificação das palavras sublinhadas no trecho a seguir. Você tá vendo as palavras sublinhadas Tô. ali? Qual que é a primeira? Não podemos nos. Nos é o número 1, beleza. A segunda, culpar por desarmar. Desarmar. 2. 2. E a terceira, de repente, mas sempre. Sempre. Tá. Eu iria. Eu posso fazer antes? Ou... Faz antes, deixa eu ver. A galera também, viu, o pessoal de casa? Você pode parar o vídeo e tentar fazer, falou? Ó, culpar por desarmar. Eu iria por exclusão. Porque eu acho Exclusão, isso, Ramon. porque eu acho que desarmar é verbo. Desarmar é verbo? Sim. Eu falo isso pra galera também. Não precisa fazer a primeira, a segunda. Vai em uma que você tem certeza e já... Já exclui as outras, né? Aham. Desarmar Desarmar é verbo. é verbo. Tá. E o... Peraí, se a número 2 é verbo, então vamos lá. Mas tô certo ou tô errado? Não sei, peraí, vamos ver. É que eu acho também o sempre é advérbio. Sempre é advérbio. Advérbio do quê? De tempo? De tempo. Tá. Se você souber que sempre é advérbio, então a número 3, você, vai vendo. Eu vou ficar com advérbio, certo? Sim. Adjetivo já não serve, porque sempre é um advérbio de tempo. Sim. Ah, adjetivo, também não. Se você vai só pela última, você matou duas. Matei duas. Matou duas. Mas você tem certeza que desarmar é verbo, né? Agora eu não tenho mais que tá perguntando toda hora, eu tô ficando em dúvida. Não, beleza, é. Se você soubesse só o desarmar. Só o desarmar solto pra mim é verbo. Tá, só o desarmar solto pra você é verbo. Então você ficaria, se você fosse pelo meio,
Você ficaria entre a A E a B. e a B, tá vendo? Mais fácil ainda. Eu tô em dúvida do pronome e preposição. Agora é pronome ou preposição? E agora, né, meu? Não sei, me Por explica isso por quê. que o cara tem que estudar pronome, cara. Tá vendo? Ó, não podemos nos culpar. Nos culpar. Culpar nós mesmos. Ah, então é pronome. Pronome. Fechou. Fechou. A ou B? B, né? B. Isso é uma questãozinha de morfologia. Classe de palavras. Entendi. Legal, né? É faixa branca. É faixa branca. Essa é faixa Faixa branca. branca. Mas, ó, seguinte, cai questãozinha faixa branca em concurso também. Entendi. Faixa branca para nós, viu, Ramon? Porque tem muita gente que tem faixa branca para nós, cara. O pessoal pediu pra eu comentar se o pessoal acertou ou errou essa questão 1 aí, ó. Galera, então faz o seguinte. Comenta aí. A questãozinha número 1 é faixa branca, mano. Pode comentar. Dá uma zoada. Tá? Se for Não, difícil, questãozinha número 1 eu tenho que saber as classes de palavras e tal. show de bola. Legal, né? Fazer mais uma? Mais uma. Mais uma. Põe aí pra nós na Vamos lá, tela. mais uma. Questãozinha legal. Essa aqui. Se liga. O termo destacado na frase. Termo destacado, mano. Sai dessa, Ramon. Sai dessa, cara. Ah, Pô, essa aí não é tão faixa branca, não, hein? vai. Tá? Não, mas primeiro vê lá. Qual que é o termo destacado? Como sociedade poder... Não. Só termo destacado. Sobretudo... Não tem pegadinha. Sobretudo. Puta, Sobretudo. Sobretudo. Não precisa ler bosta nenhuma. Sobretudo. Sobretudo, cara. O que você acha? Não, mas já pegou, ó. Sobretudo... Sobretudo. Então, assim, ó. Você só pega lá. Está nos fazendo bem. Sobretudo a longo prazo. Você não tá lendo nada, tá? Eu já sei, ó. Aí tá falando o seguinte lá, ó. Apresenta respectivamente sua classificação gramatical. Você sabe o que é classificação gramatical? É morfologia? Morfologia, classificação gramatical, classe de palavra. Sim. Adjetivo, artigo, verbo, pronome. Isso é classificação gramatical. Essa eu sei, hein, ó. Não sou tão burro assim. Não, mas é difícil. É difícil. É. Eu acho que é a C. Você acha que é C? É. Você acha que é um advérbio? É um advérbio. Mas tudo bem. Não. Falei groselha. Será? Eu sou tonto. Vamos lá. Eu acho que é... Sobretudo... Puta, eu acho que é a D, Álvaro. Você acha que é D? Só que é o seguinte, amor. Se liga na parada. Não, agora você tem que explicar. Ó. E depois, não é só classificação gramatical, e substituição igualmente correta. Então, se você fala, você vai aqui, ó. Será que é gradativamente? Será que é seguramente? Será que você troca por especialmente? Eu trocarei por especialmente. Especialmente? É. Pois é, não é tudo palavra em mente? É. Se o cara sabe que palavra terminada em mente é advérbio, Ah, é verdade, cara. toma! Isso é uma boa, cara. Pois é, palavra terminada em mente. Então, aí que tá. Se o cara sabe. A segunda parte da questão ali tá resolvendo a primeira pra gente. Exatamente. Certo? Entendi. Palavra terminada em mente é advérbio. Sim, Então você vai trocar um advérbio por outro. entendi. Certo? Então, sobretudo é um advérbio. Sobretudo é um advérbio. Certo? E entendi. você troca por que palavra? Especialmente. Especialmente, ó. Está nos fazendo bem. Especialmente a longo prazo. Porra, que legal. Varão, mas toma, como é que eu ia saber? Você só sabe. Se você estudar advérbio, você vai pegar uma questão dessa e dar risada. É verdade, cara. Então a alternativa correta é a letra C. Não, você mataria só pela segunda parte da questão ali. Gradativamente, especialmente, palavra advérbio. terminada em mente. Advérbio. Pum. Menos semente. Semente Eu confundi com conjunção. Aí. Pessoal de casa, vocês estão vendo que dá para fazer questão, não é para estudar a matéria toda. Dá para fazer questão se você estudar um pouquinho da matéria e já vai direto. Dá para acertar, cara. Se tiver você ainda comentando, alguém comentando essa questão, por que tá certo ou errado, já aprende rapidinho. Né? Pois é. O legal é isso também. A pessoa faz a questão e depois ela vê o professor comentando em vídeo. Sim, muito louco. É uma maneira de estudar também, né? Legal. Vamos embora, Ramon. Vamos pra frente. Vem cá. Você que manda? Você que é o professor? Bora. Então é o seguinte, galera. Álvaro, eu fiz morfologia, certo? Sim. Classe de palavras, uma por uma, legal e tal. Agora nós vamos pra sintaxe. Sintaxe é o bicho. É né? análise sintática. Agora é o seguinte, ó. Sintaxe. Ramon, aí que tá. Vamos lá. O que é sintaxe, né? Sim. Morfologia é classe de palavra. Verbo, adjetivo, artigo, escambau. Certo? Sim. Sintaxe é o seguinte. São os termos da oração. O que é uma oração? Então, oração, sabe, são aquelas palavras, né? Você monta aquelas palavras numa frase e você vai ver os termos. Entendi.
E aí você vai ver o seguinte, substantivo, Alvaro. O substantivo pode ser o núcleo do sujeito. Sim. Ah, eu já estudei verbo. Ah, o verbo pode ser verbo transitivo, transitivo direto, indireto. Sim. Aí você tem lá uma conjunção. Ah, mas o que é conjunção, né? Conjunção serve para ligar duas orações. Entendi. Se eu não souber morfologia primeiro, eu vou me ferrar na análise sintática. Conjunção, tipo, duas orações. Eu fui pra casa, porém cheguei atrasado. Isso, fui para. Exato. O porém tá ligando duas orações. Sim. Conjunção, junta duas orações. Entendi. Certo? Então, vai lá. Fiz lá. Agora eu vou para sintaxe. Sim. Mas, Ramon, você só vai estudar análise sintática se você tiver a morfologia bem feitinha na tua cabeça. Entendi. Certo? Entendi. Não pode atropelar as coisas. Vamos um pouquinho mais rápido, né? Vamos mais rápido? Vai. Vamos mais rápido. Agora, o que é sintaxe? Ó, você vai estudar os termos essenciais. Eu tenho que saber o que é termo essencial. Eu Já não viu sei. isso? Sujeito e predicado. Ah, eu sei. Certo? Sei. Sujeito e predicado. Sim. São os termos essenciais. Se é sujeito simples, composto, Indeterminado. oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Sim. Mas eu só vou saber isso, Ramon, se eu souber Substantivo substantivo e verbo. E verbo. E verbo. Porque você tem o sujeito e você tem o predicado. O que é o predicado? O predicado é o seguinte, uma vez achado o sujeito, o resto da frase é predicado. Entendi. O resto toda a frase é predicado. Esses são os termos essenciais. Então, Aí tem predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Ah, mas como é que você vai saber se é predicado verbal, nominal, verbo nominal? Eu tenho que saber verbo, entendi. certo? Dá um exemplo aí de uma frase, ó. Então vamos lá. Eu vou pegar assim, ó. O Ramon é um cara legal. Ah, Qual que é o verbo da oração? o verbo é. É, verbo ser. Verbo ser. É verbo ser. Ah, é verbo, né? Seja verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, né? Eu fui, você era. Verbo ser. Sujeito ou Ramon. O Ramon é o sujeito. Beleza. Então, Ramon é um substantivo. Núcleo sujeito. Isso. Certo? É, não é um verbo? Verbo. Aí na análise sintática, eu tenho que saber se é um verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto, caramba, ou verbo de ligação. Sim. Tá vendo? Então, assim, o Ramon é um verbo de ligação. Ah. Mas como é que você vai saber? Tem que estudar verbo primeiro. E esse predicado é o quê? É um predicado nominal. Nominal. Predicado nominal. Por que predicado nominal, né? Por quê? Verbo de ligação. Verbo de ligação, predicado nominal. Mas isso aí é uma outra história, né? Sim, vamos pra Certo? frente. Isso é uma outra história. Então, ó. Eu fiz termos Essenciais. essenciais, sujeito e predicado. Sim. Certo? Sujeito simples, oculto, né? Predicado verbal, nominal. Aí eu vou para os termos integrantes. Quais são os termos integrantes? Meu Deus do céu. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Puta, esse já começa a ficar mais profundo, né, Álvaro? Então, para você saber o que é objeto direto e objeto indireto, você tem que saber o que é preposição, né? Sim. Tá vendo, galera? É o que eu tô falando, ó. Se eu não souber o que é preposição e verbo, eu não vou saber se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo... Por isso que eu tenho que saber verbo e preposição, cara. Entendi. Porque objeto indireto, ele precisa de uma preposição. Sim. Porque o verbo precisa de uma preposição. Ah, mas o que é preposição? Pô, você não estudou preposição, cara? Entendi. E o complemento nominal? Complemento nominal é um termo integrante. Esse, quando precisa de uma proposição, é tipo assim, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa. Esse verbo sempre me pede uma proposição. Preposição, Entendi. certo? Legal isso, hein, cara? Então, aí tem o tal do complemento nominal que todo mundo erra, né? Sim. Porque complemento nominal, se eu não souber o que é um adjetivo, o que é um substantivo e uma preposição, eu não sei o que é complemento nominal. Tá começando a ficar o sopinho de letrinha pra mim já. Então, galera de cá, vocês perceberam que eu vou fazer essa parte primeiro? Morfologia. Aí depois eu vou para essa parte da análise sintática. Sim. Na ordem. Depois, não, vamos lá. E a gente da passiva, né? A gente da passiva também é voz passiva. Que, inclusive, eu coloquei no nosso curso lá, Ramon, vozes verbais depois de verbo. Porque voz verbais é voz ativa e voz passiva. Voz ativa e voz passiva. Quem que faz É. ação ou não, né? Se eu não souber voz ativa e voz passiva, Ramon, Entendi. eu não sei o que é o agente da passiva, cara. Entendi. Por isso que você pôs aqui o voz verbais. Eu pus aqui, não é morfologia, tá? Mas Sim. eu coloquei antes no nosso curso, cara. O aluno chegar ali e já conseguir. Porque assim, fiquei bom de verbo, eu vou ver vozes verbais. Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, mas dá, certo? Toca o barco, ó. Então vamos lá. E aí, nós vimos o quê? Depois eu vou para os termos acessórios, Ramon.
Vem vendo. Pera aí. Termo essencial, Ramon. Sim. Sujeito e predicado. Termo integrante. Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e complemento nominal. Sim. Aí eu vou para os termos acessórios. Se liga, Ramon. Você tem um tal de adjunto adverbial lá. Se eu não souber o que é advérbio, eu não vou saber. Eu não vou saber o que é adjunto adverbial. Sim. Tá vendo? Por isso que eu tenho que saber classe de palavras primeiro. Se eu não souber o substantivo, sim, porque tem as palavras que estão junto ao substantivo, sim, junto do nome, junto do substantivo, adjunto adnominal. Entendi. Então você vai estudar isso aqui, Ramon. Caramba. E depois você vai estudar aposto e vocativo. Beleza? É perfumaria também da parada, é esses dois. É perfumaria. Eu falaria que é uma perfumaria, mas tem que saber, né? Tem que saber, mas não é o essencial. Não é o essencial, exatamente. Não é 80-20. Certo. Então, resumo da ópera, galera. Primeiro, classe de palavras. E aí depois você vai ver a função sintática delas na análise sintática. Pessoal que está em casa, você que está em casa, então. Sim. Você vai fazer o seguinte. Você vai começar com classe de palavras, certo? Verbo, né? Nessa ordem que está aqui. Nessa ordem que está aqui. Depois você vai fazer a análise sintática dos termos da oração. E depois você vai ver oração coordenada, oração subordinada, adverbial. É um pouco mais profundo. É um pouquinho mais profundo. E você vai seguir essa ordem. Galera de casa, você vai seguir essa ordem aqui, tá? E você vai até chegar em pontuação. Tá vendo? Depois tem crase, pontuação, regência, concordância verbal, concordância nominal. Na ordem que está no vídeo, galera. Certo? Então, pro cara que tá começando agora, pô, é verbos, morfologia. Depois ele pensa nisso aí. Exato, exato. Aí você lembra que você me perguntou, o pessoal começa de fonética, fonologia. Tá bom, depois você faz isso, pô. Fonética e fonologia. Cai bem menos em concurso essa parte também, né? Cai bem menos. Se cair, cai uma. Tá? Mas mesmo assim, isso aqui você pode estudar depois. Entendi. Não tem ordem isso aí. Isso aí não depende disso aqui. Isso aqui, exato. A morfologia, a sintaxe é uma coisa amarrada na outra, não é isso? Exato, Ramon. Isso aqui, então, você pode estudar antes de tudo, se quiser, ou depois de tudo, que não tem ligação. Entendi. E ortografia também. Ortografia não tem também. Se é com S, com C cedilha, se é com X, você estuda separado isso daí. Dane-se. O que destrava o seu conhecimento no português mesmo, que vai chegar na faixa preta, é a morfologia e a sintaxe. É a morfologia que vai dar na sintaxe. Que muito louco, cara. Certo? E semântica e estilística, depois, certo? Semântica e estilística depois. Se é polissemia, se é Antônio, se é figura de linguagem. Isso é depois, cara. Isso é depois. Entendi. Certo? E, Ramon, e interpretação de texto é por último, cara. Sabia? Por quê? Porque é o seguinte, você tem que ter uma boa base de gramática para te ajudar a interpretar texto. Entendi. Por exemplo, conjunção. Conjunção ajuda você a interpretar texto, cara. Entendi. Se o cara não tem a boa base de gramática, de verbos, de morfologia, ele não consegue entender o que o texto está querendo dizer, né? Ele até consegue, mas vai demorar mais, cara. Entendi. Adjetivo é importante pra caramba. O adjetivo na interpretação de texto é a opinião do autor, cara. Entendi. Entendeu? Opinião do autor é adjetivo. Ah, é verdade, cara. Que loucura. Adjunto adverbial é importante adjunto adverbial, advérbio, caramba. Por quê? Porque no parágrafo, se tem um adjunto adverbial de tempo lá, o importante do parágrafo é o tempo. O pessoal não percebe isso aí, mas vai perceber depois que ele tiver uma boa base. Putz, então essa boa base que a gente explicou aqui no vídeo que você explicou é o que vai destravar todo o conhecimento, toda a forma mais fácil de fazer questão, de resolver questão. Eu imagino, eu coloquei nessa ordem. É de propósito isso. De propósito, cara. De propósito. Lembrando da minha dica, Ramon, sempre estudando um pouquinho e fazendo questão. Estudando um pouquinho e fazendo questão. Aprende um pouquinho ali de verbos e tal. Aprende um pouquinho de verbo. Mói na questão. Mói na questão. Fazendo um pouquinho de verbo, mói na questão. Entendi, cara. E depois vê o gabarito, vê se acertou e vê depois porque você errou. Ô, Álvaro, mas não é difícil para o aluno achar um lugar que tem ali a teoria, que vai avançando gradativamente e com questões já específicas para aquele momento da teoria? Você perguntou pro cara certo, né? É lógico que você não vai achar isso em lugar nenhum, cara. Não tem, né, cara? Não tem, por isso que eu criei o curso. Aqui no meu curso tem, cara. É sensacional. A pergunta que eu queria, cara. No curso Academia de Português do professor Álvaro Ferreira, é um curso completo de português para concurso, certo? Sim. Com teoria
e muitas questões, cara. Então na plataforma, vamos lá, vai ter ali a teoria, vamos por verbos, vai ter a primeira aula de verbo. Ele vai seguir aquela ordem. Agora, como é que eu... Segue aquela ordem que tá bonitinho pra você, Ramon. E tem a teoriazinha e já tem uma bateria de questões. 20 minutos de teoria e 10 questões pra você fazer. E depois você... E você comentando. Assiste, né? Você vai assistir o professor lá falando por que que é essa, por que não é. Pô, que legal, cara. Então no curso tem uma ordem correta, uma ordem lógica, tem as teorias e tem as questões para eu treinar. É assim que eu acredito, cara. É nisso que eu acredito. Então quando chegar lá, deixa eu até voltar aqui. Quando Volta aí. chegar aqui Volta aqui. nas questões mais pesadas aqui, eu fazendo certinho, seguindo o cronograma aqui, eu vou chegar bem aqui para Pois é, Ramon. Pois é, cara. É isso, cara. Ô Álvaro, e onde que eu encontro aí? Como que eu faço para saber mais sobre o curso? Me inscrever no curso? Como que eu faço? Então é isso, ó. Link na descrição do vídeo. Academia de Português, ó. Link tá aí, Só ó. clicar lá que vai ser direcionado pro site, né? Já vai pro site direto, né? Beleza. Isso, Ramon. Recado final pra galera, então. E pra você também, tá? Então, ó, tenho até uma aulinha sobre classe de palavras pra você já começar. Beleza? Uma aulinha gratuita aqui em cima? Aqui, ó. Aqui, Só ó. clicar no link aqui em Clica cima, aqui né? no link. Certo? Gratuita, clicando todas essas palavras. Gratuita. Bora. Valeu, Ramon. Vambora? Valeu, Ramon. Valeu, galera. Valeu, Ramon. Valeu, gente. Passar uma vergonha aqui, hein? Falou.